poetas têm sempre uma bolsa, né? Um maturão, onde eles escondem tudo. Cacás é mineiro, aliás, carioca de Uberaba, meio um pouquinho paulista também, né? Também. Moro no Rio de Janeiro, já tenho 35 anos. E eu vim do interior de Minas Gerais. Mas eu acho que essas alturas dos acontecimentos, eu acho que já posso dizer que eu sou carioca. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu falava igualzinho mineiro fala, lá no interior, com sotaque. E eu era muito identificado por isso, pelo sotaque, mas nunca mais me identificaram pelo sotaque. Eu acho que já estou ficando carioca. Olá, meus amigos, voltando aqui com mais um programa da série Trocando em Miúdos as Minhas Canções. Semana passada a gente teve um problema técnico, não pudemos fazer, mas hoje estamos voltando aqui. Hoje temos plateia aqui, a minha netinha Laurinha, com a minha filha Maria. Não é? Pois é. Tá com saudade do papai. E eu comecei mostrando para vocês uma cena do filme Cacás na Corda Bamba, né, do PH, né, que está aqui filmando, da Cafeína Produções, né? Aliás, por falar nisso, esse filme vai passar a partir de hoje, durante uma semana, na Cinemateca do MAN. Vocês não podem perder, né? Eu fiz a trilha, né, e fiquei muito contente em rever, enfim, tantas histórias sobre Cacás, né, várias parcerias de Cacás com outros músicos notáveis, né? Mas, enfim, então eu queria ter mostrado essa cena para vocês terem uma ideia de como é que era Cacaso, né? Um ser humano especialíssimo, né? Enfim, um grande amigo, né? Muito brincalhão, né? Sempre bem-humorado, um poeta, assim, de mão cheia, né? Enfim, fizemos tantos trabalhos juntos, né? Tem tanta saudade dele. Nesse filme tem uma cena dele com o Maurício Tapajós, né? Vocês certamente reconheceram, né? É uma cena que eu adoro, que eles estão ali num projeto, acho que era um show de meio-dia, né? Enfim. E o Cacaso, infelizmente, nos deixou muito cedo, né? Aos 30 e poucos anos, enfim. Tinha um problema de asma, enfim. Ele nos deixou, e é um parceiro que eu tenho muita saudade, né? Foram dois amigos que eu perdi assim cedo, o Cacaso e o Rafael Rabelo, né? Que era um grande amigo, né? Violonista fantástico, né? Estava caminhando para ser o melhor do mundo, né? E o Rafael me incentivou muito para escrever meu concerto de violão e orquestra, né? E ele acabou não podendo tocar, né? Mas falemos do Cacaso, então. Eu fiz várias canções, vários ritmos, né, com o Cacaso, às vezes musicando poemas dele, às vezes ele letrava, né, músicas minhas, né? E eu mostro aqui uma canção, uma marchinha, né, que é Cabelo Pichain. Namorei uma morena do cabelo pichain, que fingiu que me amava e depois zombou de mim. Tinha os olhos de turquesa e a boca de carmim. O calor da natureza, coração de trampolim, me fazia sua presa numa torre de marfim. Leviana com certeza, japonesa de Pequim. Me deixou desconsolado, quase assim. Sentimento injuriado, sem um sonho, sem um fim. Namorei uma morena do cabelo pichain,
fingiu que me amava e depois zombou de mim. Tinha os olhos de turquesa e a boca de carmim, o calor da natureza, coração de trampolim, me fazia sua presa numa torre de marfim. Leviana com certeza, japonesa de Pequim. Me deixou desconsolado, quase, quase assim, assim. Sentimento injuriado, sem um sonho, sem um fim. Será que Laurinha gostou? Acho que gostou, né? Música do vovô? E vocês gostaram dessa marchinha? Mas o Cacaso gostava de brincar com os versos, né? E às vezes trocava, ele tinha os olhos de turquesa, japonesa de Pequim, né? Enfim, ele fazia umas trocas dos versos, assim, livremente, né? Se divertia muito com isso, né? E quando ele escrevia, ele já tinha essa liberdade, né? Enfim, era uma escrita muito soltinha, né? Com muito humor, né? E outro dia até estava comentando com a minha outra neta mais velha, Beatriz, negócio de japonesa de Pequim. Ela dizia, avô, como é que pode, japonesa de Pequim? Pois é, o Cacaso era esse cara, né? Mas essa gravação eu fiz com Olívia, né? Que está aqui presente sempre, né? Dirigindo o programa. Eu fiz com ela no disco, se eu não me engano, o disco Francis, de 1980, que é um disco de uma capa azul. E não sei se tem CD, mas no YouTube vocês certamente vão encontrar, né? Mas como eu estava dizendo, né? As músicas com Cacaso eram vários ritmos diversos, né? Tem marchinha, tem samba, tem canções, tem valsas, tem samba rasgado, né? E, enfim, eu vou tocar para vocês, que eu falei hoje aqui do Rafael, né? Eu vou tocar para vocês um choro, né? Que, enfim, nesse caso, Ribeirinho, que eu acho que eu fiz a música, eu não me lembro bem, porque tem tanto tempo, mas tenho quase certeza que foi assim. Eu fiz a música antes e o Cacaso letrou, né? E eu me lembrei disso porque a Olívia cantava num show que fizemos com o Rafael, que chamava-se Cada Canção, né, Olívia? Você cantava essa música Ribeirinho só acompanhada do violão de Rafael. Então aqui, homenageando o Rafael, eu vou fazer o Ribeirinho. Foi a noite que me trouxe num suspiro de mansinho, Rio Grande de água doce, veio d'água Ribeirinho. Nessa casa tem recanto, nessa outra tem vizinho. Se caminho mais um tanto, tô no meio do caminho. Nesse bosque tem quebranto, tem cavalo azul marinho. Vai deixar meu corpo santo, sem coroa, sem espinho. São José é meu compadre, São Francisco é meu padrinho. Eu nasci num fim de tarde, eu nasci pequenininho. Foi a noite
noite que voava, como voa um passarinho. Foi a fonte que cantava, flauta doce e cavaquinho, e o vento que levava, que rodava meu mundo. Era o vento que deixava minha casa em desalinho, leva ao mundo de presente, mas não leva seu carinho. Sem você eu sou somente, sem você eu sou sozinho. Esse é Ribeirinho. Eu vi aqui a letra aqui, que eu não tocava Ribeirinho há muito tempo. Fiquei logo com vontade de tocar e esqueci de comentar para vocês o Cabelo Pichain. Então, voltando ao Cabelo Pichain, eu acho realmente que eu fiz a música antes, né? É uma marchinha com uma estrutura muito simples, 2 partes, não é? A primeira com um núcleo de 2 partes que se repete, né? Namorei uma morena do cabelo pichain, que fingiu que me amava e depois zombou de mim, né? Tem essa primeira ideia, né? Com essa frase um tanto quanto longa, né? E que depois repete, né? A parte A é exatamente isso. Tinha os olhos de turquesa e a boca de carne, o calor da natureza, coração de trampolim. Aí a parte B são 4 frases, né? 4 linhas melódicas, né? Que se repetem, né? Quer dizer, ao contrário, a parte A são 2 de 2, né? E a parte B são realmente 4. Me fazia sua presa numa torre de marfim. Repete. Leviana com certeza, japonesa de Pequim. Mais uma vez. Me deixou desconsolado, quase assim. Sentimento injuriado, sem um sonho, sem um fim, né? Essas 4 frases, que aí depois eu modulo. Na gravação eu modulei, eu acho que na composição original eu já tinha essa ideia de modular, né? Que eu comecei em Fá sustenido, aí modulo, né? Eu adoro modular no meio da canção, né? Você já deve ter percebido isso. Eu modulo para um tom e meio acima, né? Para Lá maior, né? Namorei, quer dizer, eu volto ainda no Fá sustenido. Namorei uma morena do cabelo pichain, que fingiu que me amava e depois zombou de mim. Aqui que eu modulo. Tinha os olhos de turquesa e a boca de carne, mas com a mesma música. O calor da natureza, coração de trampolim. Aí volto pro tom original. Me fazia sua presa numa torre de marfim.
leviana com certeza, japonesa de Pequim. Me deixou desconsolado, quase, quase assim, assim. Sentimento injuriado, sem um sonho, sem um fim. É engraçado porque a melodia ela tem essa simetria, né? O que me leva a ficar em dúvida realmente se pode ser que o Cacaso tenha me dado a letra e eu tenha musicado. Realmente não me lembro, né? Não sei o que eu escrevi no livro. Tem o livro Trocando Miúdos, né? As minhas canções, onde eu, mesmo o nome dessa série, né? Onde eu falo detalhadamente da criação de minhas canções. Eu vou lá depois procurar no livro o que eu escrevi, não é? Mas, enfim, tinha esquecido de comentar o Ribeirinho, o Cabelo Pichain, não é? E agora vamos aqui para um outro ritmo, né? Que é um chachado dessa vez, que é uma parceria, uma música que para mim foi muito marcante, porque foi título do meu segundo disco na Som Livre, né? Se porém fosse portanto, né? E quando eu estava preparando esse programa de hoje aqui, eu estava vendo como é que eu cantei essa música, porque não tem lugar para respirar, não tem, realmente. Aí eu fui ouvir a gravação e percebi, porque na época eu gravava uma estrofe, aí parava, aí gravava no outro canal, né? Naquela época não tinha computador, mas tinha esse recurso de você poder gravar em outro canal. Gravava a outra estrofe seguinte, né, e parava, respirava e gravava. Só assim foi possível. Então eu achei que nem ia poder cantar essa música para vocês, mas aí eu percebi que se eu fizesse um andamento um pouquinho mais lento, dá para dar uma respiradinha, né? Vou tocar para vocês então um pouquinho mais lento esse chachado. Se porém fosse portanto, que no caso aí eu musiquei o poema do Cacaso, se eu me lembro bem, né? Se 300 fosse 30, o fracasso era um portento. Se bobeira fosse fita e o pecado sacramento. Se cuíca fosse banjo, água fresca era absinto. Se centauro fosse anjo e atalho labirinto. Se punhado fosse penca, se 200 fosse 20, se tulipa fosse avenca e assistente fosse ouvinte, se pernil fosse presunto, armadilha era ornamento, se rochedo fosse vento, cabra viva era defunto. Se porém fosse portanto, vinho branco era tinto, se barreco fosse pinto, alegria era quebranto, se projeto fosse planta, simpatia era instrumento, se almoço fosse janta e descuido fosse tento, se pudim fosse polenta, se São Bento fosse santo, Dona Benta fosse benta e o capeta sacrossanto, se a dezena fosse um santo, se cutia fosse anta. Se São Bento fosse Bento, Dona Benta fosse santa. Se São Bento fosse Bento, Dona Benta fosse santa. Se São Bento fosse Bento, Dona Benta fosse santa. Se São Bento fosse Bento e Dona Benta fosse santa. Consegui, gente! Não repetir a música, não. Ou seja, não dá para respirar, né? Uma vez eu fiz musiquei, o Geraldinho musicou da Sinfonia do Rio de Janeiro, né, Olívia, né? E o Geraldinho reclamava, gente, França, não dá para respirar, não é? No Lundu, que é o primeiro movimento, né? Um dia desse eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho que treinar antes para poder cantar. Na Sinfonia eu fui salvo porque o Lenine veio e cantou, né? E o Lenine tem aquele traquejo todo, né? E aí ele conseguiu cantar com a orquestra atrás, né? E, enfim, foi uma maravilha, né? Mas o Se Porém Fosse Portanto, como eu dizia para vocês, foi o título do meu segundo
LP na Som Livre, né? E a gente fez um show de lançamento no Teatro Ipanema, né? Convidados, tal, plateia lotada, um teatro muito simpático, né? Cerca de talvez 300 lugares, né? Fazia-se muitos shows lá antigamente. E, enfim, uma quarta-feira ou terça-feira, enfim, naquela época você tinha temporadas, né? Shows de terça, sábado, terça, domingo, né? Era muito gostoso, né? Mas, e aí a estreia lotada, né? Uma maravilha, enfim, a gente feliz da vida, disse, puxa vida, essa temporada vai ser um sucesso, né? Aí, enfim, comemoramos bastante, né? Nessa estreia e voltamos no segundo dia, sempre dá uma, né? A gente fica assim com um certo receio no segundo dia, né? Comemorou muito na véspera e tal, né? E chegamos para o segundo dia, tinha, sabe quantas pessoas tinha na plateia, gente? 2 pessoas, 2. E nesse dia foi uma arrasante, foi um negócio que deu no Rio de Janeiro, inexplicável, que todos os teatros, praticamente todos os teatros, tiveram esse problema de não tinha público nenhum, não sei o que, nem estava chovendo, não foi temporal nem nada, foi simplesmente um mistério, não tinha futebol, sei lá, enfim, mistério total. Aí, não é? A gente ficou tristíssimo, né? Porque a gente queria fazer o show, puxa. E aí tinha aquela regra, né? Quando você tem menos pessoas na plateia do que no palco, aí você não faz o show, né? Então, como nós no palco nós éramos muito numerosos, né? Direção de Antônio Pedro, querido amigo. Então não fizemos o show. Já no terceiro dia já o público veio, então foi ótimo, né? Mas esse show foi muito divertido. Fizemos uma vez também em Petrópolis, né, num teatro que era numa ladeira, não me lembro, perto ali para quem conhece Petrópolis, né, uma transversal Avenida 15, bem no centro, né? E aí nós fomos lá, subimos a serra e, enfim, passamos o som de tarde, né, preparamos tudo e fomos para a casa do meu sogro, né, que tinha casa lá em Petrópolis, à espera da hora do show, né? Mas aí começamos na época eu bebia muito para fazer show, né? Não é como hoje que eu gosto de fazer show assim, sem beber absolutamente nada, né? Depois do show aí bebo um pouquinho e tal, mas nada de exagerado. Mas na época, realmente para enfrentar o palco, né? Tinha que beber muito, né? Então levamos horas para chegar no teatro, o público impaciente, tal, já vaiando, tal. Enfim, acabamos fazendo um bom show, o público ficou bem contente, enfim, sei lá, não me lembro mais, enfim, o desenrolar. Mas eu me lembro do final, imagina vocês, não é? Que aí, lá na ladeira, eu encontrei o Antônio Pedro, o diretor, aí começamos a brigar, pugilato. Só que nenhum dos dois conseguia atingir o outro, né? Uma cena completamente hilária, inesquecível, né? Enfim, lembranças desse show, se porém fosse portanto, que eu fazia com uma banda de uns 4 ou 5 músicos, né? Com a participação de Olívia. Olívia não bebia nada, eu que bebia. Mas... E depois dessa época também teve... A Turma do Funil, né? A Turma do Funil, que aí não eram algumas músicas desse disco, né? Que entravam na Turma do Funil, né? E era uma turma realmente muito divertida. Era Novelli, Nelson Ângelo, Cristina Buarque, Miúcha, Olívia, Danilo Caymmi e eu, né? E tinha um baterista lá que às vezes aprontava, bebia demais. Teve um dia que a gente teve que trancá-lo na coxia, ficou aquela cena da bateria iluminada, vazia lá, e eu não lembro o nome dele, ele berrava lá da coxia, enfim, hilário, né? E, enfim, mas lembrando desse repertório, né? Tinha cada música tão bonita, né? Do Nelson Ângelo, né? Do Danilo, do Novelli, né? E eu queria lembrar uma delas, né, que é uma música que eu adoro, que eu inclusive gravei há pouco tempo acompanhando a cantora italiana Bárbara Casini, né, aqui no Rio,
e Olívia gravou também com arranjo meu há alguns anos atrás. E eu vou fazer essa última música hoje, em parceria com o Cacaso, mas não minha, homenageando um dos músicos que eu considero os grandes músicos do Brasil. Uma vez cheguei para o Novelli e disse: "Ô Novelli, você para mim é um dos 5 maiores músicos do Brasil." E aí disse para eles os outros 4, né? Não vou dizer para vocês, mas... E aí algum tempo depois ele me encontrou e ele disse: "Ô Francis, ainda estou entre os 5? Cadeira cativa, imagina se não. Então eu vou tocar para vocês Profunda Solidão. E entrei com a introdução do Ribeirinho, essa, que coisa curiosa, né? Tava certo que estava tocando Profunda Solidão, não é? Hoje eu tô assim meio confuso, assim, coisas do Cacaso, né? Brincadeiras do Cacaso, tá puxando lá meu pé. Né? Agora eu vou fazer a introdução correta, que é linda. Quando a tarde vinha, ele chegava e me ignorava de mansinho. Tinha um piano que tocava e meu coração em desalinho viajava dentro da canção. Mal a noite vinha, eu calava, esperando a morte que não vinha. Tinha meu avô que delirava, tanto era o dinheiro que não tinha, tão profunda a sua solidão. E viva Cacaso, querido! Mas eu vou ficando aqui então por aqui no programa de hoje, né? Fazendo os agradecimentos de praxe, né? A Olívia, que dirige o programa, a Joana Raime, que produz, né? PH e Rob, da Cafeína Produções, que estão aqui filmando. Marcelinha e Belinha, da Biscoito Fino. E quem mais? Mil hoje não apareceu por aqui, que é a minha gatinha, né? Tivemos a plateia, Laurinha e Maria. Laurinha já foi dormir, que é um pouquinho tarde. E, finalmente, Marilu Pares, editora da Terceiro Nome, que editou o livro Trocando em Miúdos as Minhas Canções, né? E que já me referi aqui a ele. E esse livro, a Terceiro Nome disponibilizou para vocês por 24 horas, seguindo o link aí informado, né? E na próxima quarta-feira, né? Dessa vez não vai ter esse intervalo de 15 dias. Normalmente, quarta-feira, eu vou trazer outro parceiro muito querido, que é Paulinho da Viola, e dou aqui uma palhinha do que eu vou tocar para vocês. Quando você escutar esse choro comovido, pode já ter esquecido das promessas que fez. Até quarta-feira.